Isso é muito bom. Quero repartir uma palavra que eu creio que tem a ver com essa preparação que o Senhor está nos instigando para esse tempo, está nos conduzindo para esse tempo, como igreja amada do Senhor, que precisa compreender as nuances exatas do reino de Deus. Porque às vezes, queridos, nós sabemos o que é uma formação teológica e religiosa, mas por vezes estamos com os nossos corações distantes daquilo que é a realidade do reino de Deus. Nós essa semana estivemos reunindo, até a Elinice falou, nós batemos recorde de atendimentos, né? Foi de segunda a sábado, inclusive sábado tivemos 2 atendimentos, mas foi muito especial. E entre todos eles, nós falávamos da necessidade de nós entendermos o que é o reino de Deus. Senão, nós ficamos tateando, tentando alcançar algumas coisas intangíveis que não temos acesso. Mas quando eu compreendo o que é o reino de Deus, eu me sinto impelido para esse lugar. Sabe quando você está com aquela fome de 2, 3 dias sem almoçar ou em jejum, e aí você passa por uma pizzaria ou uma churrascaria, parece que aquele aroma te arrasta para aquele lugar. Assim é o desejo do Senhor. Ele quer ser arrastado para esse lugar pelo teu coração, pela tua entrega. Amém, queridos? E você se sentir atraído para esse lugar por causa da presença do Senhor. Quantos creem que a presença do Senhor está nesse lugar? Você veio porque você crê que há uma atmosfera de adoração. É evidente que existem alguns pais que dizem para os filhos ou para as filhas: filho, você precisa estar com o papai nesse lugar. E os filhos ainda não têm esse entendimento, é normal isso, queridos. Todos nós fomos crianças, todos nós fomos adolescentes, e nós tínhamos as nossas resistências naturais. E assim foram com as nossas filhas. Nós também tivemos épocas que tivemos que quase que forçá-las para estar no lugar. Mas hoje tem resultado. As nossas filhas estão caminhando no Senhor. Então, quando você se empenha em desafiar o teu discípulo, a tua discípula, em desafiar os teus filhos enquanto moram com você, enquanto estão sob a tua tutela, quando você se esforça para isso, evidentemente que você está semeando para o amanhã. Os resultados virão depois. Ainda que pareça com lágrimas, ainda que pareça com dificuldades, mas o amanhã mostrará os seus resultados. Por outro lado, é necessário que quanto a pais, quanto adultos, quando digo pais, não estou dizendo só pais de crianças, mas pais dessa geração, nós temos que ser os modelos, aqueles que se colocam como referenciais do reino de Deus, aqueles que são comprometidos. Quantos são comprometidos? Digam amém. Esse é o chamado do Senhor para nós, um comprometimento com o seu reino quanto à família. Eu quero repartir esse trecho da palavra de Deus, enquanto eu orava sobre o que ministrar, até havia desafiado a pastora Helenice para trazer uma palavra, mas daí ela disse para mim: mas não deixe de ter uma palavra preparada, porque acho que eu não sei se eu vou estar apto ou disposta ou querer, e foi o que aconteceu, sobrou para mim. Mas o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele sempre tem algo para derramar sobre as nossas vidas quando nós buscamos. Diga ao meu Pai, diga sempre tem algo preparado para derramar sobre a minha vida. Diga para trazer à minha mesa, quando o meu desejo é apresentado diante dele. É exatamente isso que acontece, queridos. Se eu pedir para você um dia trazer uma palavra aqui, talvez você possa dizer: mas eu não tenho, pastor, uma dinâmica, para uma performance, para estar aí no púlpito. Mas certamente você tem uma palavra no teu coração. Da forma como você
irá se expressar, você vai expressar aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Eu estava percebendo aqui, aquele senhor de bigode que veio agora falar, aquele jovenzinho, falando sobre dízimos e ofertas. Ele andou na vibe dele. Ele não tem que parecer com o pastor, nem com o pai dele, nem com a mãe dele, tem que ser ele. Isso chama-se autenticidade. Cada um de nós temos que andar conforme o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus porque hoje era a recepção dos jovens e adolescentes da entrada da igreja, mas também aqui para falar sobre dízimos e ofertas. E nós temos que ter essa intrepidez, essa ousadia para repartir aquilo que o Senhor já tem trazido sobre as nossas vidas. Então aqui em Salmos, no capítulo 90, do versículo 12 ao 17, ele vai colocar para nós aqui na tela, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos com júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Pense você ter a convicção de que o Senhor está olhando com olhos de misericórdia sobre a sua vida, conhecendo e levando em conta as suas limitações, mas dando um like para você sobre as coisas que você tem se disponibilizado. Você dispôs a sua vida hoje para vir nesse lugar e entoar louvores de adoração ao Senhor, ouvir uma palavra que de fato faça diferença na sua vida. Quando você coloca o teu coração à disposição do Senhor, é como o Senhor dissesse: ei, turma de anjos, arcanjos, querubins e serafins, vamos dar um like para aquele amado. Essa é a nossa linguagem, é o nosso entendimento. É como o Senhor dizendo: eu estou confirmando a tua iniciativa, estou confirmando as tuas decisões, aquilo que você faz para poder se apropriar daquilo que eu desejo derramar sobre a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Amém, queridos? Então escute, a palavra começa dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quantos querem ter um coração sábio? Muitas vezes nós contamos nossos dias, sabe de que forma? Hoje é o início do mês, terão que acontecer 30 dias para eu receber o pagamento e mais 6 dias que o patrão tem de reserva para depositar na minha conta. Outros dizem: começou o dia, mas está tão quente que eu vou ter que enfrentar ele durante todo o dia. Mas o salmista aqui está dizendo que nós temos que ter um desejo tal, que cheguemos no lugar da maturidade, tenhamos um coração sábio. Esse é um versículo que por muitas vezes até eu usei, quem sabe você usou, como expressão de alguém que você quer felicitar no dia que ele fez aniversário, porque está falando aqui sobre contagem de dias. Porém, amados, quando Moisés, talvez isso você não tenha notado, quando Moisés compôs esse Salmos, ele tinha como propósito mostrar para nós que tem que acontecer nos nossos corações um clamor e uma chamada. Diga um clamor, diga e uma chamada. Sabe por quê, queridos? Para que nós, como filhos de Deus, quantos são filhos de Deus? Vou pedir de novo, você não tem essa convicção que você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus? Essa é a primeira convicção que tem que ter no meu coração. Porque quando a adversidade vem, os recados das trevas intentam me derrubar, as circunstâncias contrárias tentam armar contra a minha vida, quer seja na área física, emocional ou nos negócios,
Eu tenho que lembrar a quem eu pertenço. Se eu estou na postura, na posição de filho ou filha de Deus, eu sei que o Senhor tem livramento para mim ali à frente, amém, queridos? Mas pastor, e para aqueles que não tiveram, você não sabe o que acontecia com o coração daqueles que partiram, porque para muitos, o Senhor prefere que estejam com Ele do que estejam sofrendo, enfrentando adversidades. Há pouco nós estávamos orando pelo sogro do Augusto, o pai da Rosane. Ontem estivemos orando pela Fênix, a mãe da Lu, porque ela disse, pastor, ela é como uma fênix, ela renasce das cinzas. A velhinha chegou no hospital entregue, infecção generalizada. Já está em casa? Mas amanhã vai para casa, porque o Senhor tem misericórdia. Dá um aplauso ao Senhor, digno de ser adorado. Queridos, muitos, enquanto têm vigor, têm força, procuram trabalhar intensamente para adquirir riquezas. Isso, claro, não estou dizendo que isso é errado. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm como desejo de ter recursos para amparar os seus filhos e de uma forma especial. Ter esses recursos para os dias da velhice, para os dias da terceira idade, para os dias das dificuldades. Muitos velhinhos hoje estão sendo levados para os asilos, muitos estão sendo internados em casas hospitalares, onde necessitam de cuidados, e muitos hoje estão sendo sinalizados a necessidade de um amparo. Porém, nós temos que entender que a geração que vem após esses, é uma geração que também tem as suas ocupações. Então, tem necessidade de buscar a graça de Deus, para que nos dias da falta de recursos, o Senhor nos dê sabedoria, e que a misericórdia nunca nos abandone, para nós poder amparar os nossos velhinhos. Sabe por quê, queridos? Porque um dia você também vai ser velhinho. Ou alguém não acredita nisso? Se você não acredita, é sinal que você vai partir antes. Então acredite que o Senhor vai levar você à longevidade, a longos dias sobre essa terra. Amém, queridos? Então muitos têm esse desejo de chegar, ter recursos para ser amparado, uma boa aposentadoria, ou ter alguns imóveis alugados, ou ter outras coisas que possa ter esse amparo. Contudo, eu quero dizer, queridos, que esse desejo, que esse sonho, ele só se torna exitoso, ele só é aos olhos do Senhor levado a bom termo, ou ele só é coroado de conquista, quando a presença de Deus, diga a presença de Deus, diga na sua plenitude, diga faz parte desses planos. Todos os nossos sonhos, eles precisam, amados, escutem isso, serem permeados pela presença do Senhor, serem conduzidos, terem o aval de Deus. Por isso, Moisés aqui lhe diz, sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos, porque senão eu vou construindo, eu vou fazendo, e não tenho o aval de Deus. São castelos de cartas, como se diz na gíria. Qualquer sopro, qualquer vento derruba tudo. E nós não somos os 3 porquinhos que o lobo vem e sopra a casa e ela cai. Nós residimos nas mansões celestiais em Cristo Jesus, onde nada pode derrubar. Então, como que se prova que o Senhor deseja que nós tenhamos esse entendimento, que Ele quer fazer parte dos nossos planos? Veja o que diz, ele vai projetá-la para nós, o que diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz assim, lembra-te do teu Criador,
nos dias da tua mocidade, ou nos dias do teu vigor, nos dias da tua força, antes que venham os dias maus, que tem a ver com a velhice, que tem a ver com as dores, que tem a ver com a dependência. Antes que cheguem os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho mais prazer neles. Nós costumamos dizer, ou reiteradas vezes falamos, que a minha mãe era uma mulher que tinha mais vigor do que nós mesmos. Por quê? Ela, com os seus 86 anos de idade, nunca se queixava de dores. Às vezes ela precisava ir a uma consulta ou tomar alguma medicação, mas nunca se queixava de dores para nós. Porém, quando ela teve aquele AVC, que depois, por outras consequências, logo o Senhor a recolheu, certamente tinha uma visão dos céus, que se ela ficasse numa cadeira de roda, na dependência, ela não teria prazer, não teria uma qualidade de vida. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, desde a nossa mocidade, desde o nosso vigor, muitos dizem, a minha esposa é uma prova disso, quando alguém diz assim, quantos anos tem a tua mãe? 93 anos, ela diz misericórdia, porque ela não quer chegar nisso, porque ela acha que vai ser muito sofrível. Mas eu creio que o nosso Deus, quando nós nos sujeitamos a Ele, independente de quantos anos nós vamos atingir, nós teremos o amparo do Senhor. E o Senhor também vai levantar pessoas para nos amparar. Veja, por exemplo, eu como pastor tenho tanta gente aqui olhando para mim que gostaria de cuidar do pastor. Diga amém. Coloquei você agora na obrigação, né? Estou brincando. Mas também, queridos, existe nos nossos dias, eu quero discorrer para você algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, para nós nos posicionarmos como igreja, e você vai perceber isso, o ponto final que eu quero que fique, isso gravado no teu coração, porque às vezes nós pensamos assim, o que está acontecendo aí à nossa volta não tem a ver comigo. É claro que não, porque você tem uma conexão com a luz, você não faz parte das trevas. Porém, se você não se posicionar, amados, a tua cobertura vai ser retirada. As trevas vão entrar na sua casa. Os nossos filhos serão afetados, os nossos familiares, netos e filhas serão afetados, se nós não nos posicionarmos. Então nós somos chamados como um exército do Senhor para estar plenamente posicionados. Você entende isso, queridos? Então, existem nos nossos dias um grande índice de pessoas que almejam, que desejam, que sonham com a tão chegada aposentadoria. Porém, nós temos visto muitas pessoas, temos convivido com muitas pessoas que, quando elas param de trabalhar, elas se sentem só. E logo, quem cuida de pessoas sabe disso, até na área hospitalar, logo a depressão começa a bater na porta dessas pessoas. Por isso, queridos, assim como acontece na vida normal, e nós falamos com alguns casais nesses dias, assim como acontece no cotidiano, a caminhada cristã, ela precisa ser participativa e dinâmica. Na nossa caminhada cotidiana, se nós não nos relacionarmos, se nós não nos tornarmos dinâmicos, se nós não nos importarmos com as pessoas à nossa volta, se nós vivermos numa bolha, numa redoma de egoísmo, logo quando nós precisarmos sair para fora, nós não vamos saber conviver com os outros. Então, se no âmbito natural é necessário que nós sejamos relacionáveis, muito mais na vida cristã. Então a igreja, ela é chamada a esse dinamismo. A igreja requer que eu e você, como membros, a saber, de uma célula, nós sejamos ativos naquela célula. Que não participemos
só para receber, só para comer aquilo que é servido à mesa durante aquele período que nos reunimos, mas sejamos aqueles que tenham entendimento que tudo que o Senhor traz sobre nós é para nós derramarmos sobre os outros. Isso chama-se uma igreja dinâmica. Diga, uma igreja participativa, diga aí, dinâmica. Sabe por quê, amados? Porque, do contrário, como cristãos, nós corremos o risco de nos tornarmos reféns, sequestrados, conduzidos para uma zona de conforto, onde nos sentimos bem ali. Tem pessoas, como eu comentava, num lugar onde visitamos, quando eu era adolescentezinho, dos meus 8, 9 anos, talvez menos, 7, criança. E aí a minha mãe me pegava e dizia, ou eu fui algumas vezes de companhia com ela, em viagem. Então, nós entrávamos no ônibus ali na estação rodoviária, na rua Tamoio, e pegávamos a Unisul, a Catânia, não lembro qual delas, ou a Reunidas, e eu olhava da janela para fora e dizia, meu Deus, eu vou deixar a minha cidade para ir viajar até Mariópolis, que era o lugar onde nós íamos. Me sentia assim numa deprê, porque ia acabar saindo daquele lugar. Sabe por quê, amados? Porque eu era refém de uma zona de conforto, um adolescente que teve que desenvolver essa postura de relacionamento. Eu tinha um grupinho tão reduzido de pessoas com as quais eu as cumprimentava. E fui chamado, e tanto que hoje o Senhor me fez esse tipo de pessoa que vos fala nessa noite. Quantos creem que o Senhor pode nos transformar? Diga, temperamentos transformados. Diga, pelo nosso Deus. Amém, queridos? Então o Senhor quer nos tirar dessa zona de conforto, quer nos colocar para desafios que Ele tem preparados para nós. Porque quando eu me acho nesse lugar, que não conheço nem Mariópolis, não tenho o prazer de visitar alguém, ei, esse recado talvez seja para você. Quantas vezes no ano você abriu a casa para receber visita? Não parentes teus, não teu irmão, tua irmã, quem está próximo. Pessoas que você liga e diz, ei querido, vem cá, vem na nossa casa tomar um chimarrão, comer uma pipoca, que é próprio daqui, e tem vezes que vai num lugar, come chimarrão e pipoca, vai no outro chimarrão e pipoca, vai no outro chimarrão e pipoca, chega uma hora que você não aguenta mais. Mas de repente você leva um salgadinho, então, se você não aguenta mais a pipoca, ou leva um suquinho. Mas quantas vezes você fez isso? Deixa eu dizer para você, de repente eu estou mandando esse recado para você. Tem pessoas que não receberam ninguém nesse ano. Isso é zona de conforto. Isso é prisão domiciliar. Isso é tornozeleira eletrônica dentro de casa. Diga, Senhor, diga, como igreja, nós precisamos abrir a porta da prisão da nossa casa, a cela da nossa casa. Abra, queridos. Quando eu abro o meu coração, eu abro a minha casa também para receber. Porque se eu não tiver essa visão, se eu não andar nessa perspectiva cristã, com o tempo, que ele discute isso, com o tempo, começa a perder o brilho da vida. Com o tempo, as cores parece que vão se desintegrando da nossa vida, tudo vai perdendo a graça, vai se perdendo o prazer de viver. Você já não conversou com pessoas que só têm uma pegada negativa, que ao invés de sair de casa, visitar alguém, é terrível, é como que você estivesse violentando a pessoa. Vou caguetar alguém, a minha irmã era assim. A minha irmã, cuja Loreci, que é a irmã do Alceni, a minha mãe, com 80 e poucos anos, tinha que dizer, abençoada, vamos dar uma saidinha. Não, hoje não quero.
E hoje ela viaja por vários lugares, ela dá palestra, ela ora lá na universidade. Ela é uma mulher de Deus, conhecida nos 4 cantos da terra. Dê um aplauso, Senhor, pela vida dela. É claro que ela tem um pedigree bom, né? Por isso ela está desse jeito. Escute, queridos, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, pode projetar lá para nós, Dudu? Diz que o temor do Senhor, diga o temor do Senhor, é o princípio do saber. Agora escute a parte B desse versículo, não receba para você, se livre disso. Diz assim, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O Senhor nos chamou para andarmos no temor e sermos pessoas maduras e sábias, tementes a Ele. Não andarmos na vibe dos corintianos que são turma de louco. Não, desculpe, não era isso que eu ia falar. Então, queridos, o crente sábio e temente a Deus, por ele reconhecer a sua fragilidade humana, uma das coisas que eu mais falo para Deus, e de repente eu tenho que mudar um pouco esse discurso, senão o Senhor vai dizer, você está se achando muito miserável. Seguidamente, quando eu estou orando, eu digo, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti a minha fragilidade humana, para que eu não me ache. Aliás, que eu me ache sempre na dependência do Senhor, para todas as coisas. Desde quando vou dormir até o meu despertar, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso do Senhor. Quando eu me desloco de casa, sabe por quê, amados? O genro da irmã Maria Copete, voltando de viagem, simplesmente se foi. Deu um AVC nele dirigindo. O Senhor livrou a quem estava na rodovia para que não acontecesse uma coisa pior. Sabe qual é o recado que o Senhor traz para nós nesse quesito? É que nada está no nosso controle. O Esdras já está em casa, graças a Deus. Mas uma pessoa que é um desportista, que vive malhando, que está sempre correndo, um atleta, de repente teve um AVC e passou aqueles dias no hospital. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para você que nós não temos um pingo de controle sobre as nossas vidas e que nós dependemos do Senhor. Então, amados, aqui, quem é sábio, quem é temente a Deus, diga sabedoria, diga aí temor de Deus. Então, esses, por reconhecer a sua fragilidade, procuram manter sempre, ou se manter sempre, em relacionamento e intimidade com Deus. Ei, esse recado é para você. Se você não está na intimidade, se você não está tendo um relacionamento com o papai, com o Senhor, se você tem bom relacionamento com o Adelir, com o Edson, com o Yuri, com o Abel, ótimo. Mas se você não tem relacionamento com Deus, não vale nada esse relacionamento. Porque esse relacionamento, daqui a pouco, ele vai acabar. Mas quando eu tenho relacionamento, não que não seja bom ter relacionamento com Abel, né, Abel? Mas quando eu tenho relacionamento com o papai, queridos, eu posso ter relacionamento com todos, que só vai agregar maturidade e sabedoria na minha vida. Quantos recebem isso? Então, esses que têm essa pegada, eles têm intimidade e relacionamento com Deus. Sabe por quê? Não só com o medo de errar, não só com o medo de pecar, mas principalmente com o receio de desagradar o papai. Você já não andou pela rua quando veio um recado, sabe aquele capetinha, tem um anjo do lado, aqueles desenhos que tem um anjo lá dizendo, não faça isso, ei, ouça a voz de Deus, e o capeta dizendo, não, pode ir, você tem direito, afinal de contas, você está investindo para isso. Muitas vezes nós estamos andando e vem aquelas tentações sobre as nossas vidas, mas quando nós nos mantemos com os nossos corações íntimos com o Senhor, nós fazemos a coisa certa, primeiro, porque não queremos desagradar o papai. Sabe aquela criança, aqueles 2 irmãos,
que foram dar uma passeada e de repente um resolveu aprontar. E aí o outro diz, não, mas não é bom isso, o papai não vai gostar. Sabe qual é o recado que esse está falando? Eu não quero desagradar o meu pai. E às vezes a tentação é tanta que em conluio os dois desagradam o pai. Mas a grande verdade é que nós temos que ser aqueles que, como nós ouvimos um dia desses, um depoimento, não lembro, de um pai que, sim, agora lembrei, que foi buscar alguém da sua família num determinado lugar e preocupado até, porque naquele lugar tinha um ambiente que não era aconselhável para os filhos de Deus. Mas ela estava em companhia de algumas pessoas que se diziam cristãs. E essas pessoas acabaram entrando naquele ambiente, mas ela, com medo de desagradar o seu pai terreno, e com um sentimento de temor, ela não participou. Mas o pai terreno ficou preocupado, porque não conseguia falar com essa pessoa. Então ele foi até essa pessoa, esse filho, essa filha, e chegando lá, a encontrou num determinado lugar, esperando para se comunicar com o pai. E isso trouxe alegria para o papai. Quantos querem filhos assim? É isso, queridos. Quando os filhos, eles não querem desagradar o coração do papai aqui na terra, pode ter certeza que esse desejo será levado, considerado nos céus, e não vai desagradar o papai, o Criador, o nosso Deus. Quantos creem nisso? Por outro lado, queridos, escute isso. Infelizmente, nós convivemos com uma geração de crentes, entre aspas, de crentes distraídos, aqueles que se acham isolados, aqueles que se acham alienados, aqueles que estão desconectados do corpo ou da igreja e, consequentemente, da palavra e também de Deus. Agora, escutem. Observe que Provérbios 1,7, que nós acabamos de ver, ele classifica esse tipo de pessoa isolada, desconectada, que não está nem aí, que não quer ter relacionamentos, que não quer ser dinâmico, que não quer interagir, que quer levar a sua vida do jeito que ela desenha. Ela quer pavimentar as suas veredas e não o Espírito Santo. Ela não quer que o Espírito Santo, que é quem ministra no nosso coração, ela não quer que ele pavimente os seus caminhos. Ela quer construir. Ela quer administrar. Ela quer fazer a gestão da sua vida e não entregar nas mãos do Senhor. Escute o que o provérbio fala a respeito dessa pessoa. Chama de loucos, por desprezar a sabedoria, o ensino e a direção. Por serem pessoas que se revestem de um comportamento defensivo e de um senso quase sempre crítico. Quarta-feira estávamos orando aqui e alguém orava sobre isso. E aí eu falava para ele, esse sentimento é um sentimento que o Senhor tem trazido no meu coração. Quando nós nos colocamos na defensiva, quando nós criamos um mundinho só para nós, quando o egoísmo faz de nós góspeis separados do corpo, logo nós nos tornamos opositores do reino de Deus. E nos achamos como cristãos. Pensamos que estamos nadando nas mesmas águas, mas não, queridos. Existem águas e águas. Tem águas que o Senhor quer mover nas nossas vidas e tem águas paradas. Nós conhecemos o Jordão, nós conhecemos o Mar da Galileia, mas também conhecemos o Mar Morto. O nome já fala, e às vezes as nossas atitudes são atitudes que levam para esse lugar. Essas pessoas são os que formam aquela classe que passam a ter, sabe, amados, enormes dificuldades de receber conselho, de receber direção, e até mesmo fogem, abominam
a correção. Pessoas que não querem se entregar. Por isso que a palavra de Deus, ela tem direção, ela tem recursos. O que eu estou falando para vocês no nível de algumas referências, tem a ver com conexões que o Senhor quer mostrar para nós. Ei, se você não compreendeu isso, eu faço um link com a tua vida, com outra parte, outra porção da palavra, para que você acorde, para que você saia desse lugar da defensiva defensivo e sinta-se amado nesse lugar, sinta-se abraçado nesse lugar. Ei, é como se o Senhor dissesse: deixa eu entrar na tua casa. Sabe quando o Senhor entra na sua casa? Quando você abre a casa para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você abre a casa para a palavra de Deus. Quando você abre a casa para um louvor que o Senhor está soprando nos seus ouvidos. Sussurrando nos seus ouvidos. Então nós abrimos a casa para o Senhor. E às vezes nós conhecemos versículos que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua casa, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. O Senhor está falando: ei, eu vou mandar o Odirley lá na sua casa, receba ele. Eu vou mandar o Maurício na sua casa, mesmo sendo palmeirense, receba ele. Você vai ser abençoado. Quantos estão entendendo isso? Eu faço umas brincadeiras para você não ficar me olhando muito sério e receber essa palavra dessa forma. Porque, queridos, aqui de acordo com Provérbios, ele vai colocar lá que é uma outra conexão. Provérbios 18, versículos 1 e 2, diz assim: o solitário, ele busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu exterior. Ou seja, mesmo estando no meio do povo, mesmo estando no meio da congregação, eles são tão experts, ou o inimigo é tão sábio, ou tão sábio não, é tão sagaz, que consegue fazer com que essas pessoas sintam-se isoladas. Você já viajou possivelmente de ônibus, de avião, de navio, de carro, de condução, onde tinham várias pessoas, mas você colocou seu fone de ouvido e tchau. Ou nem colocou seu fone de ouvido e se desconectou. O inimigo tem essa forma astuta de fazer as pessoas se isolarem. Então essas são as pessoas que não interagem no reino de Deus. E a Bíblia diz que rapidamente elas acabam conspirando contra a unidade. Rapidamente elas enxergam mais os defeitos das pessoas do que um sorriso. Ao invés de estender a destra da comunhão, até agora há pouco nós tivemos uma pessoa aqui com uma latinha, não vi se era uma cerveja, o que era. Era uma cerveja, né? Ela estava com o canudinho, mas a marca não era de Coca-Cola. E ela estava aqui, e eu queria que ela ficasse até o final. Não queria sair do louvor, para no final a gente orar por ela. Porque se ela entrou nesse lugar, algo constrangeu ela para vir nesse lugar. Mesmo com uma latinha na mão. O isqueiro era o microfone. Então, mas ela estava interagindo, escute, estava interagindo. E às vezes nós não temos uma latinha de aguardente, às vezes nós não temos um isqueiro para acender um baseado, mas não estamos interagindo. Então nós temos que sair do nosso casulo, nós temos que sair dessa redoma na qual nós entramos e sermos pessoas que interagem. Então, queridos, ouça, como igreja de Cristo na terra, nós precisamos nos posicionar contra a ação das trevas nas nossas vidas. Eu quero caminhar para o final, e eu quero que você escute bem isso, porque nós vamos ter algo aqui nesses dias de feriado na igreja, e eu quero convidar você a fazer parte desse desafio. Eu não vou falar agora, porque primeiro nós vamos falar
com os líderes. Mas nós sabemos que nessa época, na qual nós vamos nos reunir nesses dias, no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Olinda e em outros centros turísticos da nossa nação, é dado uma legalidade de abertura de um portal demoníaco. Escute isso. Abre-se um portal demoníaco, é como se abrisse a porta do inferno e os demônios ficassem à vontade para agir. Então, um portal de sensualidade, de prostituição, de drogadição, de roubo, de homicídio e principalmente um portal de invocação de demônios. Através do que, pastor? Através do carnaval patrocinado pelo governo da nossa nação. Ou pelo governo de cada estado. Mas avalizado pelo governo que tem a cultura nacional. Por isso, queridos, escute isso. Nós como igreja, como noiva, diga eu sou a igreja, diga a noiva de Cristo. Então nós como igreja, como a noiva de Cristo, adornada, a noiva que procura se ataviar nesses dias para se preparar para a volta do Cordeiro, que vem buscar aqueles que se preparam. Imagine o noivo entrar na cidade para pegar a sua noiva, mas a sua noiva não está preparada, não está nem aí, ela foi pescar, Delir. Ou a sua noiva for jogar um futebolzinho, isso é pecado? Não é. Mas se eu estou no lugar da pesca, se eu estou no lugar do futebol, mas eu estou conectado com o Senhor, certamente Ele vai me pegar naquele lugar. Porém, existem momentos em que o Senhor diz, ei, eu preparei um banquete para você, tem uma congregação que você precisa estar. Nesse lugar eu quero falar ao seu coração. Lá onde você vai estar, você vai ter a ansiedade de arrancar alguns peixes d'água. Quando você estiver comigo, você vai ter o desejo de tirar uns peixes da terra, que são homens que você vai pescar. Lá naquele lugar onde você vai deixar de estar comigo aqui, e você vai estar assistindo futebol, ou vai estar envolvido num futebol, ei, lá o juiz é iníquo, o mundo é o campo. E eu quero trazer você para o lugar onde você vai ser abençoado. Esses são os que têm o coração ansiosos, desejosos pela volta do Cordeiro. Você já parou para pensar nesses dias, se o teu coração anseia pela volta de Cristo? Porque tem a eternidade preparada para nós, queridos. Isso aqui é uma passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Ainda que eu tenha que cuidar do meu físico, fazendo academia, fazendo pilates, fazendo caminhada, não ingerindo coisas erradas, não comendo coisas erradas, me cuidando, mesmo assim é uma passagem, uma peregrinação. Eu tenho que primar pela eternidade. Amém, queridos? Tenho que primar pela eternidade. Então, mais do que nunca, nós precisamos de despertamento. Diga a igreja, diga precisa, diga de despertamento em todas as áreas. Em todas as áreas, queridos. Despertamento para eu não ficar preso nos meus negócios. Despertamento para eu não ficar preso nas riquezas que eu estou produzindo, até para eu poder me beneficiar e beneficiar os meus filhos e usufruir na minha velhice. Eu preciso de despertamento para eu não me sentir sequestrado, para as coisas que eu tenho direito, até como lazer. As coisas no nível de entretenimento, nas quais são lícitas. Porém, eu preciso ter despertamento para não mergulhar nesse lugar e me ver retirado das coisas do Senhor. Muitas coisas o Senhor deseja que nós sejamos despertados. Para quê? Essa é a parte, eu acho que talvez fundamental. Nesses dias de abertura de portais malignos, para que a ação demoníaca, ela não entre nas nossas casas,
e nem atinja os nossos familiares. Porque aconteceu a retirada, a expulsão do casal do paraíso, do lugar que era para nós estarmos, porque houve uma distração, porque se acomodaram, porque se tornaram alienados. De repente, o inimigo incorpora numa serpente e seduz a mulher. Mas a mulher tem culpa? Não. Porque tem que ter uma unidade dos que residem na casa, porque quando um está em dificuldade, o outro tem o seu sinal de alerta aceso. Então, quando eu e você nos preocupamos, quando eu e você nos colocamos em oração, e esses dias serão dias de ensinamento e oração, quando nós nos colocamos na brecha em favor dos nossos filhos, em favor da nossa casa, determinando que esses demônios de prostituição, esses demônios do homicídio, da drogadição, esses demônios da sensualidade, do engano, da feitiçaria, da invocação do ocultismo, não vão abalar os nossos filhos, não irão afetar os nossos familiares. Então, eu estou dando uma determinação para que os nossos queridos sejam guardados. Quando nós, como pastores, líderes, também vem aqui nas quartas-feiras, aliás, toda primeira segunda-feira do mês, nós vamos nos reunir à noite para que a igreja toda tenha essa oportunidade de vir aqui se colocar na brecha em favor das suas casas. Então, essas desgraças, elas não entram nas nossas casas. Mas também, o Senhor quer que, a partir das nossas vidas, Ele não encontre nem uma legalidade na nossa caminhada, para que essas ações malignas tenham liberdade para agir nas nossas casas e também afetar a igreja. Quando eu e você somos desafiados a andar em santidade, e eu creio que essa igreja é uma igreja que anda em santidade. Você pode dizer amém a isso? O que é andar em santidade? Jovem que não se deixa seduzir para a sensualidade, que cuida até a forma como se veste. Vou dizer para vocês de novo, até hoje, quando as minhas filhas não estão, o seu marido não está junto, minha filha, um dia desses veio nos visitar, lá de São Paulo, antes de sair de casa, pai, como é que eu estou? Estou bem vestido? Não é uma vestimenta para aparentar para os outros, é para perceber se não está mostrando as pernas demais, se não está com um degote que não é próprio de um cristão, de uma cristã. E os homens da mesma forma. Estou falando no nível comportamental, mas também tem os nossos corações que são desafiados para nos tirar do caminho da santidade. Os homens são seduzidos pelos olhos. As mulheres, quando não têm um bom tratamento em casa, começam a admirar os tratamentos bons dos outros. E acabam, às vezes, sendo seduzidas. Mulher se seduz pelo toque. Então, vocês percebem que eu tenho esse cuidado de estender as mãos, dar um abraço com cuidado. Porque nós temos que ter essa pegada de cristão. Quantos estão entendendo isso? Sabe por quê, queridos? Porque senão nós, dentro da igreja, nós abrimos espaço para que aquilo que nós combatemos, aquilo que nós abominamos, porque o nosso pai abomina, aquilo que nós não concordamos, nós acabamos concordando. Não cuidamos das nossas filhas quando vão sair de casa, o tipo da vestimenta que elas estão usando. Que bonito é quando chega o inverno, porque daí não tem como se tornar sensual. Daí todos vestem, né, com aquela gola, aquele sobretudo, fica chique. Por que não podemos fazer assim também nas demais estações do ano?
Como? Claro que você não é uma idade sobre tudo. Mas a elegância, queridos, se mantém elegante. Por que andar com pouca roupa? Essa é a questão. Por que andar com pouca roupa? Você está precisando de uma fazenda, de uns cortes, uns tergal? Fala com o pastor compra para você. Amém, queridos? Então eu quero que agora a igreja fique em pé, nós vamos orar, para que o Senhor nos levante nesses dias como atalaias, como querigmas, como aqueles que se colocarão na torre de vigia, como aqueles que cuidarão, como as nossas famílias se comportam até no Facebook, ou nas redes sociais, ou no Instagram. Tem irmãos e irmãs que aí às vezes eu prefiro chamar de primos ou primas, que é uma desgraça no Facebook, no Instagram. É um derramar de sensualidade. E nós não temos que ter essa pegada, temos que ser aqueles que vigiam, aqueles que têm um coração bondoso. Claro que ninguém vai agredir ninguém, mas se você tem um discípulo, uma discípula que tem esse comportamento, ei, diga, vamos tomar um cafezinho junto? Joga uma toalha sobre ela, se no dia do café, não vai fazer isso. Mas diga para ela, queridos, eu quero te ajudar. Esse comportamento não é bom, não é saudável. Porque isso permite que aqueles portais do inferno sejam liberados sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Você pode dar a mão em quem está próximo de você. Vamos cercar os corredores aqui. Nós vamos como igreja levantar um clamor. Vamos como igreja clamar ao Senhor para que, a começar, escute queridos isso, a começar pela sua vida, venha um despertamento de temor, venha um sentimento de reverência, venha sobre a sua vida um senso de responsabilidade sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você poder se apresentar diante do Senhor como noiva, sem mácula, sem mancha, sem com que o inimigo encontre espaço para te acusar, uma consciência limpa, uma vida onde ninguém tem de que levantar qualquer palavra contra sua vida, a não ser falso testemunho. Quando alguém se reportar contra você, que essa pessoa esteja falando errado. Amém? Levante a sua voz ao Senhor e vamos orar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a igreja nesses dias. Pai, como igreja nessa noite, nós apresentamos-nos diante de Ti, Pai, de forma individual, mas também de forma coletiva, Senhor, como a igreja amada do Senhor, rogando no nome de Jesus que o Senhor nos tome na Tua poderosa mão, na concha das Tuas mãos, assim como o Senhor, Pai, formou o homem ali no jardim do Éden e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Pai, eu oro para que o Senhor sopre nas nossas vidas, meu Deus, Pai, um senso de responsabilidade, Pai, um senso, meu Deus, de santidade, para que sejamos aqueles que nos colocaremos em oposição a toda ação das trevas contra o Teu povo, e seja chegado um tempo, meu Deus, onde a maturidade do Senhor nos envolverá, o cuidado do Senhor nos envolverá, e nem o recado das trevas nos fará retroceder daquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Amado Deus, como igreja, como porção da igreja na terra, nós nos colocamos nas Tuas mãos, e clamamos, meu Deus, para que o Senhor nos faça pessoas, homens e mulheres, que desejam interagir com o Senhor, desejam intimidade contigo, desejam ouvir a Tua voz, e ser os proclamadores do Teu reino na terra, para o Teu louvor e a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Fica aí onde você está tão bonito ver a igreja em unidade,
Não tem mais aquele que senta aqui, ou aquele que busca ficar atrás, ou que fica no sofazinho lá. Tem uns abençoados que ficam lá no sofazinho. Eu acho que eu vou colocar umas agulhas naquele sofazinho, para eles ficarem mais perto da gente. Mas que bom ver toda a igreja reunida. Não sei em que elas vão, a equipe vai nos levar em adoração, mas como uma última entrega, vamos levantar um louvor ao Senhor. E antes de você sair, queridos, seja do tipo que interage com os irmãos, seja do tipo que rompe com o teu casulo, quebra a casca onde você se colocou, e conversa com alguns, dá um abraço em outros. Nós temos pessoas nos visitando, quem sabe até saiam daqui, ninguém pergunte onde você mora, querido, de onde vens, precisa de algo que eu possa ajudar. Quem sabe a pessoa só quer um abraço, e é o que ela vem buscar às vezes na igreja. Às vezes nós nos deparamos com alguém aqui com uma latinha de cerveja, mas de repente vai que o Senhor mandou um recado para nós. Por isso essa casa, ela é liberada para aqueles que desejam se alimentar do Senhor. Amém? Se você quiser largar a mão de quem está próximo de você, mas fique onde você está, porque eu quero desafiar você, no momento da adoração, levantar as mãos para o Senhor. Pode fazer isso. Vamos adorar mais uma vez. És fiel em todo tempo. Esse é o nosso papai.